Bom, a gente tem o prazer nesse momento de estar em contato com ela, Monique Busson, policial que participou da mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, uma das poucas mulheres que participaram. Monique, seja muito bem-vinda ao Papo Antagonista. É uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Muito boa tarde, audiência. E é um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de falar um pouco o nosso lado. Eu queria saber o seguinte, Monique, chama a atenção que numa operação tão grande, vocês eram em 3 mulheres só e 2.000 e poucos homens, é isso? Isso. Existe uma diferença física entre homem e mulher, existe uma diferença de treinamento, e isso faz diferença numa operação que é uma operação quase contra uma guerrilha urbana, vamos dizer. O, como que uma mulher se qualifica para entrar nesse tipo de força especial e fazer parte de uma operação dessa? Então, de fato, nós somos biologicamente mais fracas, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa exercer a função, né, do militarismo operacional. Tá dando eco? Não, acho que pode estar dando um retorno para você. Para mim, a sua fala tá perfeita. Tá. Então vamos retornar aqui. Então, assim, não, óbvio que é uma profissão predominante masculina, né? Nós já entramos sabendo dessa peculiaridade. Então, assim, eu sempre me preocupei em treinar mais e estar bem condicionada, porque a gente precisa realmente usar força física, estar condicionada, correr, socorrer amigo baleado. Então, assim, realmente é uma profissão diferente, né? Por isso eu acho que tem poucas mulheres, nós entramos na polícia em 1950, então é muito novo, né? A gente está conquistando espaço ainda dentro da instituição, principalmente na parte operacional. Então, acho que caiu. Vocês estão me ouvindo? E estamos aqui te vendo. Tá, então, Eu queria. O Kertzmann e o professor Denis têm perguntas para Monique? Tenho sim. Em primeiro lugar, boa noite, Monique. Prazer recebê-la boa aqui no noite. Antagonista. Obrigada. Eu queria saber o seguinte: entre o que foi planejado, executado e o resultado prático, como que você vê, uma nota de 1 a 10, assim, como que você daria, qual nota você daria para a operação? Então, boa noite. Eu não tenho como dar 10 porque a gente perdeu 4 policiais. Então, assim, é uma perda irreparável. A gente pode neutralizar 1.000 narcotraficantes, narcoterroristas, que não vai compensar a vida de um agente de segurança pública, né? Mas, assim, nós que estamos na ponta da lança, a gente não participa desse planejamento, dessa parte da inteligência da operação, né? Então, a gente fica sabendo da operação horas antes, a gente não sabe para onde vai, onde é a operação e nem o tamanho da operação, até por questão de segurança para não vazar, né? Então a gente só fica sabendo na hora, ali, horas antes. Quando eu cheguei lá no Maré Zero, que eu não vou falar onde é, para se preparar para a operação, o nosso comandante Coronel Menezes deu umas palavras de motivação lá para gente. Ele está sempre junto à frente à tropa, né? Isso é muito bom, humaniza a tropa. E aí a gente fica sabendo saindo para a operação, né? E aí quando eu cheguei lá e vi aquela quantidade de blindados, e aí você começa a perceber o tamanho e o nível da operação, né? E aí cada um fica sabendo qual vai ser sua missão, porque não é. Muitas pessoas me perguntam, pô, como é que é? Todo mundo entra junto? Não, cada um tem uma missão, tem que estar no local certo para ter êxito na operação, né? Professor Monique, Denis, vamos lá. sim, Adel, eu gostaria. Eu gostaria de saber, na semana que estourou a operação, nós chegamos a comentar aqui que algo dessa magnitude, o tamanho do crime no Rio de Janeiro, que seria impossível uma operação dessa natureza sem uma quantidade expressiva de mortos. É possível uma operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro sem uma quantidade expressiva de mortos, dada essa penetração do crime no meio da população em geral? Então, vamos lá, ótima pergunta. Eu sempre falo que a polícia do Rio de Janeiro, polícia civil, militar, penal, é a melhor polícia do mundo. Mas isso não é por questão de ego, é por questão do crime aqui ter armamento de guerra. A gente está vivendo uma guerra
E o nosso diferencial é que a gente está combatendo essa guerra no meio de uma cidade, no meio de cidadãos, no meio de civis, né? Em qualquer lugar do mundo combate-se guerra, né? Em campo de batalha. Então aqui nós que somos os profissionais, nós temos um desafio enorme, porque nenhum policial sai de casa querendo apertar o gatilho para matar alguém, principalmente um tiro errado, né? Eu acho que esse é o maior medo de qualquer agente de segurança pública, de atingir um morador, uma criança, uma idosa. Então, assim, a gente tem essa peculiaridade. E, assim, respondendo à tua pergunta, eu acho que se a gente tiver uma frequência maior de operação combativa como essa, com certeza a letalidade vai diminuir. Com a ajuda do governo federal também, com blindados, com esteira, com o suporte que nós precisamos ter, porque a guerra hoje é assimétrica, porque eles têm muito mais armamento e usam muito mais coisas contra o Estado. Né? A gente não pode usar granada, a gente não pode usar drone que solta granada, como eles usam. Né? Então, assim, hoje o nosso combate é assimétrico, né? E é altamente letal. Por quê? Hoje o crime está compensando. Né? Se o jovem, a criança que entra para o crime, ele coloca na balança e hoje está sendo, né, encantador entrar para o crime, porque ninguém fica preso, né? Não tem punição, a nossa legislação não pune ninguém, né? O sistema penitenciário não pune ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque se tiver uma frequência de operações dessa, naturalmente, ninguém assim vai diminuir drasticamente o número de adolescentes, crianças entrando pro crime, porque eles vão ver que não está compensando. Pô, peraí. Então, assim, eu sempre comparo, por exemplo, uma comunidade, eu vou fazer uma analogia, porque tem pessoas que têm dificuldade até de entender um pouco sobre segurança pública. Quem não está dentro, né, tem uma visão distorcida. Eu brinco que assim, é como se fosse um terreno que você para de limpar e capinar ele por muito tempo. Vai crescer o mato, vai crescer árvore. Para você capinar aquele terreno vai ser muito mais difícil, vai ter mais letalidade. Se você manter uma frequência limpando o terreno, vai ser mais fácil, vai ser menos letal, né? E acaba que vai ter um resultado mais positivo. Monique, você está falando da sua realidade ali de participar dessas operações. A gente recebeu aqui essa semana o Coronel Cássio Freitas, que já foi comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele também já chefiou, né, esse conjunto dos comandantes. Eles têm ali uma espécie de associação, ele já chefiou isso. E ele me falou algo da experiência dele também em campo, que eu achei muito interessante, muito significativo. Ele falou: esse combate que você tem nessa operação no Rio de Janeiro, ou naquela outra operação que foi feita na Baixada Santista, ele é diferente do treinamento tradicional do policial. Por quê? No treinamento tradicional do policial, tem lá um cara assaltando um mercado, tem lá o cara fazendo uma tentativa de sequestro, tem lá o cara assaltando um banco. Quando a polícia chega e atira, ou ele foge, ou ele dá um tiro na polícia e foge. Esses outros não. Eles ficam lá sustentando o combate até matar ou morrer. É uma coisa muito diferente. Eu queria saber de você se você percebe essa diferença e se houve uma evolução, uma diferença de treinamento diante da reação desse tipo de bandido ligado ao crime organizado. Perfeito. Não tem diferenciação do treinamento. O que acontece é que a tropa se adapta ao combate ao crime, tá? E aí, hoje, no Rio de Janeiro, nós viramos o resort do crime nacional. Tanto que o resultado dessa operação tinham vários chefes de Manaus, né, do Nordeste, como nós pudemos ver aí o resultado. Então, por que aqui virou resort, né, do crime? Porque não estava operando. Por causa da DPF 635, né? Porque quando a gente precisa fazer essa operação, você precisa avisar escola, hospital, Ministério Público, e acaba vazando a operação. Então eles fugiam, né? Como teve um pouco antes dessa mega operação, teve uma operação na Rocinha, né? Para cumprir o mandado de prisão do Peixão. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas assim, mais de 300 narcoterroristas fugindo, e tudo bem, deram um tiro no ônibus na Avenida Brasil, né?
Então, assim, é atos de terrorismo mesmo. E aí, respondendo a tua pergunta, não existe um treinamento diferenciado. Por que eu te falo que a polícia do Rio de Janeiro é a mais bem preparada? Porque a gente treina na realidade. Os nossos números de letalidade, tanto de agente de segurança pública quanto de narcoterrorista, equivale à guerra do Hamas, do Iraque. Então, assim, se você levantar os números, equipara. Só que, assim, o problema é que como que você combate uma guerra se as pessoas não declaram que a gente está em guerra? Se nosso judiciário diz que a gente está em paz, né? Porque a nossa legislação está dizendo que a gente está em paz. Então, assim, o policial, ele se adapta à realidade do Rio de Janeiro. É por isso que, assim, eu tenho muito orgulho da nossa instituição, da Polícia Civil, porque a gente enfrenta, de fato, uma guerra urbana, né? E com toda essa dificuldade de falta de legislar para punir, inclusive, já aprendi um marginal da lei com 30 passagens. Então, assim, não se faz segurança pública só com a ponta da lança, só com fuzil e dando tiro. Nós sabemos disso. Só que, assim, a gente precisa da ajuda de outros poderes, do judiciário, do governo federal, né? E aí, hoje, graças a Deus, a gente tem esse espaço com vocês, com podcast, com uma mídia mais livre, que a gente está conseguindo trazer o lado do agente da segurança pública. Porque só passava na mídia grande que a culpa era da polícia. Nós resolvemos um problema que não é a gente que causa. Então, assim, hoje a gente tem a oportunidade de mostrar para vocês, para os cidadãos de bem, o que resultou nessa mega operação. Deu uma esperança para o carioca. Pô, tem jeito. É só todo mundo ter o mesmo ideal. É só todo mundo trabalhar pelo mesmo objetivo e deixar a ideologia de política de lado. Eu acho que resultou, assim, o resultado maior da operação não foram os 100 presos, os 100 fuzis, os 117 neutralizados. Foi essa esperança que deu pro cidadão. No dia seguinte eu estava de serviço, os cidadãos vinham me abraçar na viatura. Muito obrigada pelo seu serviço. Porque ninguém aguenta mais. Nós sofremos ataques terroristas todos os dias e a mídia não mostra isso. Esse apelo que teve pós-operação, que eu falo que nós combatemos não só a guerra bélica, é uma guerra tridimensional. O que é isso? É uma guerra bélica, uma guerra informacional e uma guerra jurídica. Nós agora estamos na parte da guerra jurídica, né? Tanto que o nosso ministro veio aqui, né? Eles vêm como tubarão para tentar combater agora, atacar a gente com guerra jurídica, né? Então, assim, primeiro a gente vai na operação e tem a guerra bélica. Aí no dia seguinte, que eu sempre falo que no dia seguinte é o pior dia, que é o dia seguinte da operação, que vem a mídia, vem a esquerda, vem os especialistas de segurança pública teóricos, né? Para falar que foi chacina, que a polícia são genocidas, que nós somos assassinos, né? E hoje a gente tem a rede social, graças a Deus, para quebrar, combater. Eu tenho um podcast também, né? Tem 5 meses só. Mas assim, hoje a gente tem, eu, Batata e Honora, a gente combate não só com fuzil, a gente combate com microfone, assim como vocês. Então a gente percebeu essa importância da comunicação. Porque existia essa guerra da narrativa, que muitas das vezes, e aí pós isso, vem a parte jurídica. Porque a gente vai precisar responder, né? Quem teve ali precisou revidar a injusta agressão, porque o policial ele não entra atirando, isso é uma narrativa. Não entra, eu vou fazer 10 anos de polícia mês que vem. Eu nunca fiz isso e nunca vi nenhum colega de profissão fazer isso. Isso é mentira. Agora, não é uma opção do policial atirar para matar. É uma consequência do marginal da lei. Se ele se entregar, o policial não atira. Agora, você vai falar para mim que um marginal de ponto .30, de 7,62, de armamento de guerra, tu vai tacar uma pedra na cabeça dele e vai desarmar? Não vai, gente. E isso aí afronta até a gente que tá lá, dando nosso sangue, nosso suor, perdendo colega de profissão. Sabe? Isso é uma afronta. Então, assim... Pode falar, perdão. Queria saber se o Kertzmann, o professor Denis, tem alguma pergunta. Kertzmann. Eu queria saber o seguinte, a senhora se pronuncia com muita veemência e de forma muito correta, a meu ver, a respeito de questões políticas, a senhora critica outros poderes, no caso o judiciário,
Isso interfere de alguma forma na sua atuação policial? Existe algum código de conduta, alguma regra interna da polícia que a senhora não possa se pronunciar politicamente ou fazer essas críticas? Então, eu fardada, eu não posso me posicionar politicamente, né? Mas eu, antes de ser policial, eu sou cidadã brasileira como vocês. Então, eu posso sim me posicionar, né? Mas, assim, fardada, não posso. Eu não posso também fazer propaganda política, né? Não posso. A Monique, além de tudo, fala muito bem. Monique, eu tinha uma pergunta que vai no sentido daquela pergunta anterior que eu fiz. Existe, você acha, uma disposição do comando de continuar com essas operações? Porque essa é uma questão que ficou, né, no ar. Nós não sabemos muito bem se isso continua, se isso fica lá atrás. Qual que é a sua opinião nesse sentido? O nosso governador já se pronunciou, né? Ele falou que tem aí pelo menos mais 10 operações desse nível planejadas. Só que, como eu falei para vocês, hoje a gente está na guerra jurídica. Então, assim, foram mais de 70 dias de planejamento para essa operação. Eu tenho certeza e acredito nos meus superiores, no secretário Cury, no secretário Coronel Menezes, no governador, que foi tudo muito bem planejado, né? Juridicamente também. Então, assim, a gente está nessa parte. Eu acho que se não tiver nenhum impedimento jurídico, né, do governo federal, eu acho que com certeza terá continuidade dessa operação. Mas, como eu falei, a gente não faz segurança pública apenas com operação combativa. A gente precisa de uma preventiva também, né? E aí o Estado precisa entrar com outros deveres aí, né? O Estado tem que ocupar o espaço. E aí a gente tem um problema de efetivo, né? Por isso o governador pediu apoio, uma GLO, né? Porque efetivamente, por exemplo, na mega operação, lá no complexo, são 150 quilômetros quadrados de comunidade. Eu estou falando de mais de 200 mil habitantes. Então, assim, a gente opera, entra, cumpre o objetivo, que foi de mandado de prisão, né? E a gente sai. Aí muita gente fala assim, e aí? Dia seguinte está tudo igual, né? Eles voltaram lá a traficar com mais fuzis. Sim, mas assim, quem não entende um pouco de segurança pública acha que não aconteceu nada. Aconteceu, porque esse tipo de combate é para desarticular o crime. Aquilo ali não é para acabar o crime, né? A gente acaba o crime, a gente diminui o crime com outras coisas, com educação, com cultura, né? Com escola, com criança fazendo esporte. Mas assim, esse combate direto é necessário. Eu vou fazer uma outra analogia aqui, por exemplo. Uma pessoa com câncer, ela não pode tomar uma dipirona. Ela tem que ter uma quimioterapia correta para o câncer dela. E aí, se o crime está muito armado, né, e ele está aterrorizando o cidadão carioca, a polícia tem que estar no mesmo nível, senão é até desleal essa guerra. Então, assim, pode ter o triplo de quantidade de narcoterrorista. Se a gente tiver uma igualdade bélica, pode ter 10 policiais. Eu te afirmo que nós vamos subir e combater o crime tranquilamente. O Denis observou que a Monique, ela fala muito bem, ela é muito bonita. E assim, o que ela fala da operação, Denis, o que eu fico muito. O que a gente fica assim, pensando, às vezes ela falando isso. Eles não avisam onde vai ser a operação, ninguém sabe quando. De última hora te avisam para ir. E ela percebeu a magnitude do que era quando ela já estava lá, que ela começou a ver blindado, blindado, blindado. É isso. Ou seja, é uma profissão para poucas pessoas, né? Eu sou um fã incondicional do trabalho desses policiais. Porque, Madá, eu não consigo nem imaginar uma situação como essa, né? Falar do conforto da nossa casa, fazer as avaliações, né? Num sofá confortável, mas você trocar tiro com um bandido de fuzil durante 15, 16, 18 horas, né? Então ali você supera tudo, cansaço, a tensão, a adrenalina, o medo de morrer que todos nós temos, numa situação daquela em especial. Então é uma coisa realmente extraordinária. E claro, no contexto do Rio de Janeiro, exatamente, que não pode ser anunciado antes, porque vai vazar inevitavelmente. E Kertzmann, essa questão dos policiais passando a se posicionar,
talvez seja derivado de grande parte da mídia ter assumido uma posição que sempre busca uma desculpa para defender os bandidos, né? Os policiais acho que ficaram durante muito tempo apanhando demais, né, na grande mídia. Apanhando de forma completamente injusta, porque maus profissionais existem em qualquer lugar, Madalena. Uhum. Existe no jornalismo, existe na medicina, e existe também na polícia. O problema é que, via de regra, sempre se tomou uma pequena parte pelo todo. Sempre se demonizou, né, as forças policiais de quaisquer estados, no Rio de Janeiro principalmente. E é muito injusto porque o Denis acabou de falar, essas pessoas elas estão lá colocando as próprias vidas em risco. E para, na maioria dos casos, ganhar muito mal, na maioria dos casos estarem muito mal equipadas, inclusive, né? E ainda para depois ter que ficar sendo recriminado pela sociedade. A Monique ela falou de assimetria, Madá, e eu me recordo que em algum programa, acho que logo quando começou, logo quando foi deflagrada essa operação, talvez num papo antagonista, eu havia feito esse comentário a respeito dessa assimetria. Porque há um Estado democrático de direito, as forças policiais, elas precisam obedecer, né, os códigos de conduta, elas têm leis próprias. Como ela disse, um policial não pode chegar atirando a esmo porque ele vai ser punido por causa disso. Se isso for descoberto, ele vai ser investigado, processado e condenado por um crime. Já do outro lado, do lado da criminalidade, não tem código nenhum, não tem ética nenhuma. O cara atira para matar, joga granada, agora tem até drone despejando bomba. E eu dizia que essa mesma simetria ocorreu, né, a gente viu isso ocorrendo durante 2 anos na guerra entre Israel e Hamas, em que acontecia a mesma coisa. Você tinha um Estado democrático de direito, que eram as forças israelenses, né, combatendo terroristas. E que quando acontecia e ocorreram, infelizmente, diversas casualidades em meio à população civil de Gaza, a opinião pública corria para poder condenar o exército israelense como se o exército israelense fosse o criminoso. E não encarava aquilo como uma guerra em que, infelizmente, fatalidades civis acabam acontecendo. Mas justamente por causa dessa simetria. Eu queria até perguntar para ela, é uma pena que caiu ali. Ela voltou agora, Kertzmann. Monique está de volta. Monique, primeiro falando aí, respondendo aquela pergunta que ficou pendente da guerra informacional, vocês já sentem algum resultado da atuação? A gente tem visto muitos policiais que têm as suas mídias próprias, que têm podcasts, já dá para sentir? Olha, é uma diferença impressionante. Eu estou há 4 anos na mídia, né, no Instagram, e assim, é estrondosa a mudança, assim, a gente não percebia o calor da sociedade como a gente na rua. Principalmente eu que vou fazer 10 anos, e 9 anos da minha carreira foi dentro de UPP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, que são dentro da comunidade. Então, assim, nós éramos hostilizados, cuspidos, as crianças atacavam pedra, e assim, não é exagero, tá, gente? Porque é cultural daquele local, né? Comunidades que são dominadas pela facção Comando Vermelho. Hoje, eu tenho muitos seguidores dentro de comunidade que me mandam mensagem no privado e falam: Busson, eu tinha outra visão da polícia e hoje, por você, pelo Batata, né, pelo Rafa, pelo Brito, eu tenho uma outra visão. Ou seja, o que eu acho que isso acarretou? Nós conseguimos transformar a polícia em seres humanos, o que as pessoas não enxergavam. Nos enxergavam apenas como Estado, braço armado do Estado, o opressor, que era o que se falava na grande mídia. Então, hoje eu consigo, com o meu Instagram, falar para a sociedade que, olha, eu sou mãe, né? Eu sou filha, eu sou esposa, né? Eu sou cristã e eu sou isso antes de ser profissional. Eu não sou só uma farda. E eu acho que a gente passou essa sensibilidade para a sociedade, né? Porque a nossa imagem negativa, a gente foi sempre demonizado, né, pelas grandes mídias, ela vende notícia, né? Então a mídia sempre vendeu como que o problema da segurança pública sempre foi culpa da polícia. Então, assim, a rede social trouxe muito benefício pra gente, né? Os podcasts. Então, assim, essa guerra a gente não tinha percepção que a gente precisava combater. E hoje, graças a Deus, até os nossos comandantes perceberam isso, né? As instituições estão fazendo um ótimo trabalho com mídia social, né? Tem as páginas lá, para quê? Para mostrar a verdade no dia seguinte. Vocês devem ter visto aquela imagem que eles fizeram enfileirando os corpos, né?
dos narcoterroristas neutralizados, aquilo ali, gente, isso é atitude de guerrilheiro. Eles estavam com roupas guile, que a gente chama de guile, são roupas camufladas, para estar no meio da mata camuflado. E assim, os próprios moradores, até outros narcoterroristas, tiraram a roupa, né? Que a gente teve, pegou a imagem, cortaram, empilharam ali como se fossem 117 anjinhos, né? Eles não estavam armados. Isso para quê? Para chocar o mundo inteiro, né? E aí ter a narrativa de que é uma chacina, né? Genocidas. Então, assim, olha a gravidade disso. Eu tenho uma experiência dentro de comunidade que na troca de tiro, né, a gente revidou a injusta agressão, o marginal foi neutralizado e quando nós chegamos perto do marginal baleado já no chão, ele estava sem blusa, só que quando chegamos perto, ele estava com uma blusa de escola pública. Então, se alguém me contasse isso, eu não acreditaria. Se aparecesse na televisão, ia aparecer o quê? Jovem estudante foi baleado, assassinado pela polícia militar. Quando eu fui ver a blusa, só tinha a mancha de sangue. A perfuração, né, do tiro Uhum. não tinha na blusa. Então, olha o nível. Não é só guerra de bélica que a gente luta. É muito mais grave. É por isso que são atitudes terroristas. A gente precisa combater isso no nível que está. Só que para a gente combater, a gente precisa reconhecer o nível que nós estamos. O problema é isso. A gente tem né, o Major Novo, o professor Novo, não sei se vocês conhecem, ele criou o conceito de direito operacional. O que significa isso? É a junção do judiciário com a atividade policial. Por quê? Nós vivemos no mundo, né, da legislação judiciário como se a gente vivesse em paz, né? Uma nação em paz. E aí, quando vem a atividade policial e junta com o nosso judiciário, dá conflito, porque não bate, né? E aí, adivinhem para onde que a corda rói? Para o policial que está na ponta da lança. E ele não é nem preparado para conseguir responder à nossa atividade policial. Então, é frequente a gente sentar num júri de frente para o capa preta e se enrolar. Mas não porque o policial fez errado, às vezes foi desconhecimento técnico com a lei. Então isso dá um problema enorme para a gente que está na ponta da lança, né? Por quê? Porque não reconhece que, principalmente o Rio de Janeiro, tem um crime peculiar, então precisa ser tratado na lei de forma igual com a nossa atividade. Por isso eu achei uma afronta lá com a especialista de segurança pública, ela é doutora, ela é professora de uma faculdade federal. Muito me preocupa, porque ela forma opiniões, ela forma, né, autoridades, que amanhã vai estar lá, né, sentado me julgando meus colegas. Então, assim, por que essa pessoa não junta o estudo dela, que eu não estou diminuindo, né, o diploma dela, não é isso. Eu só gostaria que ela juntasse o conhecimento que ela tem com a nossa prática. Difícil você ver um discurso hoje em dia sobre segurança pública, um debate sério, onde tenha o peso e contrapeso. Por que não coloca os estudiosos junto com alguém que está na ponta da lança para realmente resolver o problema? Né? Porque é muito fácil ficar jogando a culpa na polícia e a gente tem que acatar tudo e resolver o problema que a gente não causa. Então, assim, de verdade, eu acho que falta boa vontade dos poderes de realmente resolver. E olha que interessante que eu achei. Depois dessa mega operação, teve uma movimentação nacional dos poderes. Né, os governadores, está todo mundo, né, o Derrite aí, tá como, né, relator aí dessa lei, né, antiterrorista. Então, assim, obrigou a todo mundo a se movimentar. Precisa ser feito alguma coisa, né? Tanto que nós tivemos aí 86% de aceitação da operação do morador de comunidade, né? O que isso quer dizer para a gente? Eu não moro em comunidade, eu acho que vocês também não moram, então não é a gente que tem que decidir se é bom ou ruim a operação, é quem mora lá dentro, quem está sendo oprimido, quem está sendo morto, né? Teve a Verônica aqui no Salgueiro, né, no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, uma comunidade bem, né, expressiva dentro do Comando Vermelho. Ela estava saindo para passear com um filho de 4 anos no colo no carro, não sei se vocês viram esse caso, e um marginal da lei brincando com uma Glock, com kit rajada, e disparou sem querer.
e pegou no carro dela. Eu não vi nenhum apresentador da Globo chorando a morte da mãe dela. Eu não vi nenhum especialista de segurança pública, eu não vi a ONU, não vi a OAB, ninguém lutando pela essa vida inocente. Agora, quando é de marginal da lei, vai ter esse discurso parcial? Isso para mim é hipocrisia, mau caratismo, oportunismo, barato, ideológico ou financeiro, não sei, né? Porque a gente precisa ter prova. Mas assim, tá bem claro, e o cidadão está acordando, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Então, assim, foi ótimo porque deu a esperança para o cidadão. Eles perceberam que tem jeito, dá jeito, e quando a polícia pode trabalhar, nós trabalhamos. A tropa ama trabalhar. E aí a gente se entristece porque a gente ouve de alguns partidos, a culpa é da polícia, a polícia que não trabalha. Tem marginal com 70 passagens de polícia, a polícia trabalhou 70 vezes e a justiça soltou 70 vezes. Então, assim, para começar, tem que tirar direito de vagabundo. O vagabundo tem tanto direito que vocês que são cidadãos de bem, vocês estão presos dentro da casa de vocês. Exato. Então, não é isso. Antigamente tinha hora para ser assaltado, agora não tem hora. É de manhã, de tarde, de noite. Ou seja, aí é a percepção. Olha como tem piorado, né? E, Monique, você tá falando isso de soltar? O Coronel Cássio me mostrou aqui um marginal que acabou morrendo num confronto com a polícia. Ele me mostrou, ele tinha 180 passagens, chamava Filipinho. Não sei se você conhece esse caso do tal do Filipinho. Eram Conheço. 180 passagens. E aí ele Parece fez comigo um brincadeira. raciocínio que eu nunca tinha feito, que é o seguinte, ele falou, quem que é o culpado da morte do Filipinho? É o juiz que soltou na primeira vez, que se ele tivesse preso não estava morto. Se ele tivesse preso, não estava em confronto com a polícia. Você teve 180 chances de preservar a vida do Filipinho e tentar socializar, né? Ressocializar. A gente está terminando aqui, Monique, sabe uma coisa que eu queria saber de você? Por curiosidade mesmo. É uma profissão policial que você não vai ficar milionária. Não é para isso que você entrou. Não é uma mega sena. Não. Não. Você é casada. Você tem filhos. Você Tô você é divorciada. você é divorciada e tem filhos. Sim. Eu também. Tenho 2 filhos. Aí você tem a sua família. Você é uma mulher de Deus, você tem o pessoal da igreja. Quando você pesa isso na balança, te ligando pra ir numa operação que você não sabe onde é, que magnitude, que tipo de bandido, quanto tempo você vai trocar tiro e fuzil. Por que você faz isso? Por que vale a pena? Então, é algo que, assim, vou falar a verdade para você, nem nós que somos vocacionados, a gente consegue entender. Mas eu vejo, assim, algo em comum entre a gente na tropa, nós que somos vocacionados e a gente ama estar ali, e a gente, assim, se dedica àquilo ali, a gente vai trabalhar, e não é exagero, e a gente não sabe se vai voltar, de fato. Aqui no Rio de Janeiro isso é uma realidade. Nós temos, as pessoas falam, é a polícia que mais mata no Brasil, e é a polícia que mais morre também, né? Só que é algo que, assim, todo policial que está ali na linha de frente, que eu percebo, nós temos o perfil altruísta, um perfil de ajudar o próximo, o perfil de servir a sociedade. E para algumas pessoas falam assim para mim: você não precisa disso, você é bonita, né? Você tinha um trabalho bom, por quê? Né? Chega a ser egoísta com suas filhas. Então eu acho que assim, é algo ideológico, sabe? E eu falo, eu como cristã, eu vejo como um propósito de Deus. Não é uma profissão fácil, todo mundo sabe, né? Nós temos uma remuneração que nada vale a nossa vida, né? Quando a gente perde um amigo de trabalho, é uma dor irreparável, é um pedaço da gente. Você imagina você na tua profissão como comunicadora, perder um colega aí de estúdio uma vez por semana, uma vez por mês, e você tem que continuar ali dedicando a sua vida, né? Então, assim, é algo que é inexplicável, vou falar para você, é inexplicável, mas é muito honroso, é muito gratificante quando chega um cidadão, você tem um êxito numa ocorrência, você salva uma pessoa e ela vem com os olhos brilhando e deposita toda a confiança que ela tinha em você e agradece. Obrigada por vocês existirem, obrigada por você estar aqui. Então, assim, é por isso que eu tenho uma necessidade grande
de expor o que acontece para tentar melhorar isso. Porque, assim, se colocarem 30 operações dessa por semana, o policial vai estar lá feliz, eu te garanto isso. A tropa ama o que faz, só precisam deixar a gente trabalhar. Então, assim, é algo que eu não consigo te explicar em palavras, só sentir, né? E é uma profissão que, assim, como bombeiro também, né? É uma Uhum. profissão que as crianças crescem olhando, admirando e querendo. Eu acho que pela tamanha coragem que nós precisamos ter, né? Tamanho, é, a gente precisa ser audaz, né, de deixar nossa família em casa, sair e não saber se vai voltar. Então, assim, acho que por isso que deveríamos ser tão valorizados pelo cidadão. A gente entra não esperando reconhecimento, mas assim, poxa, a gente vê às vezes nos Estados Unidos, né, os militares, eles são aplaudidos nos estádios, né? Eles são aplaudidos quando entram no restaurante. E assim, falta isso aqui, né? Eu acho que assim já melhorou muito, como eu falei para vocês, né? Assim que eu comecei com rede social, eu era hostilizada também em rede social. Ah, polícia, vai trabalhar, tá fazendo o que na internet? Blogueirinha, tá querendo aparecer, foto fardada, mas eu já tinha o meu objetivo interno. Eu preciso comunicar o que acontece com a gente. Alguém precisa falar. Então, o que parecia pra gente é o quê? Morria um polícia hoje, no dia seguinte, a sensação que eu tinha era: caramba, ninguém liga pra gente, sabe? Ninguém se importa. Não é noticiado. Então, assim, hoje a gente consegue passar isso e, assim, a gente está bem feliz com esse resultado e eu espero que melhore bastante. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu não tenho palavras para te descrever. Eu só sei que, assim, vem da alma, a gente faz, sabe, de coração e, assim, quantas vezes forem necessário. A gente só precisa de ajuda dos outros poderes. Porque tem jeito, a segurança pública tem jeito. A gente tem exemplos de El Salvador, né, da Colômbia, só precisam de pessoas dispostas a se indispor. Uhum. Então, assim, é isso, é da alma, vem da alma isso. Monique, eu agradeço demais a sua participação. A gente conversou aqui com a Monique Busson. Ela é uma das 3 mulheres que participaram, entre centenas de homens, dessa operação no Rio de Janeiro. Muito obrigada por atender a gente, por abrir aqui o seu coração. Que Deus continue abençoando aí você na sua missão, tá bom? Uma boa noite Muito para você, obrigada. Monique. Boa noite. Obrigada a vocês pela oportunidade. E aí, eu queria aqui um comentário final de vocês. Kertzmann, faça aí um comentário final. A entrevista da Monique eu quis trazer porque ela é diferente, ela não é uma análise geral, né, da segurança em si. Eu quis trazer a visão de quem tá lá, né, Kertzmann, que é uma visão que a gente precisa ter na mídia. Olha, Madalena, eu acho que qualquer profissão, ela merece louvor, qualquer profissão honrada merece ser reconhecida. As profissões que são destinadas, né, ao público, né, os servidores públicos, eu acho que merecem um lugar ainda um pouco maior, ainda de mais destaque, porque são pessoas que estão abdicando das suas próprias vidas para poder servir a população. E aí a gente tem os policiais, mas a gente também tem bombeiros, enfermeiros, médicos, professores, tantas profissões que exigem muito sacrifício pessoal e que, na maioria dos casos, como eu disse também anteriormente no meu comentário, são muito mal remuneradas, são muito mal equipadas, a estrutura para que essas pessoas trabalhem sempre é muito precária quando vem do poder público e, via de regra, infelizmente, também são muito mal reconhecidas, né, pela opinião pública. Então é bom sim, é bom a gente conhecer por dentro, né, o que os policiais passam para as pessoas que têm olhos só críticos, porque crítica é justa, é cabível você fazer crítica também. A Polícia Militar, seja do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, São Paulo, não está imune a críticas, não está imune a erros, mas é importante você conhecer por dentro para poder não ser tão ranzinza, né, e compreender um pouco o que essas pessoas passam. E, Denis, qual que é seu comentário? Eu fiquei muito impressionado, assim, muito Sim. contundente, né? A fala dela, muito articulada, muito lúcida. E eu fico pensando, né, enquanto estava escutando a declaração, se o Estado brasileiro não atrapalhasse. E a melhor forma de o Estado brasileiro não atrapalhar nem é algo tão difícil assim, é se nós tivéssemos algum apreço por uma dimensão racional da existência, buscando as evidências do que funciona melhor.
não é um exercício assim tão histriônico, a meu ver, não é. Então você pega aquilo que funciona, você pega as iniciativas que têm resultados concretos, com base numa compreensão da natureza humana, e aplica isso. Então essa questão ideológica, essa questão política, esse desejo de sempre ignorar os fatos para defender certas ideias que são completamente apartadas exatamente desses fatos, é algo, para mim, a essa altura do campeonato, absolutamente incompreensível. Enfim, quem sabe um dia vamos acordar. Exatamente, exatamente, Denise. E aqui muita gente falando no chat também dos professores, dos médicos, a gente fala de todos os servidores. Eu vou falar a vocês, eu tenho uma admiração muito grande por quem se dispõe a dar a própria vida por alguém que não conhece. E essa é a profissão do policial. Eu tenho essa admiração porque, assim, se fosse um dilema moral de um único evento específico na nossa vida, você daria sua vida por alguém que você não conhece? Já era um dilema pra gente, né? Uma única vez decidir. Pessoas como a Monique, todos os dias saem de casa já decididas. Se necessário for, vão dar a vida por alguém que não conhecem. E isso eu creio assim, que diante de um Estado ineficiente, que, como diz o Denis, não vê o que são as melhores experiências, de um Estado corrupto, de um Estado que dá moleza para bandido, sim, você ainda ter pessoas que se disponham a isso, ganhando o salário que ganham, eu considero praticamente um milagre.